E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou com o Maurício Tonhá, que é fundador, diretor da Estância Bahia, que, quem não conhece a Estância, quem é da pecuária e não conhece a Estância Bahia não tá sabendo de nada, né? Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô Paulo, que alegria estar aqui com você, é sempre uma alegria falar do Mato Grosso, do Brasil, do agronegócio, da pecuária, de leilões, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Muito bom, muito bom. E, para você que está ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você já viu, vai rodar, né? Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Maurício. Maurício, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu sei que tem história aí, hein? Ô Paulo, tem história demais, né? Eu vou contar minha história. Começar a Estância Bahia não é por acaso. Estância Bahia é porque eu sou baiano e com muita alegria vim para o Mato Grosso muito cedo. Com 19 anos eu cheguei no Mato Grosso em 1982, então já descobriram minha idade, né? 63, né? Sim. Inicialmente cheguei em Barra do Garças, em 82. Caixa Econômica Federal foi minha primeira função no Mato Grosso. Logo ainda em 82 fui para o Banco do Brasil, fui funcionário durante 10 anos, eu fui bancário aí em Água Boa, quase 10 anos, no Banco do Brasil, Água Boa, cidade que estava nascendo. E fiquei no Banco do Brasil com muita alegria. Deus foi muito bondoso comigo. Primeiro me fazer nascer baiano, depois vim para Brasília. Daí a pouco Deus me trouxe para o Mato Grosso. Foi Deus que me trouxe. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, tá? Vim para esse mundão de, meu Deus, numa dificuldade, sem conhecimento, sinceramente, sem conhecimento de nada, da vida e nem mesmo para onde eu estava indo. Sim. E tudo foi acontecendo de forma bastante interessante a minha vida. Então, esses anos de Banco do Brasil foi um aprendizado fantástico. E eu, nesse período também, Água Boa nascia. Quando cheguei em Água Boa não havia tomado posse o primeiro prefeito eleito. Pois é, isso que eu ia perguntar. 82? 4 mil habitantes. Água Boa foi criada aqui, foi em 79, a emancipação política de Água Boa, cidade que hoje é muito jovem, né, das mais jovens do estado. O estado todo é muito jovem. Uhum. E eu fui muito feliz porque eu cheguei numa cidade que estava nascendo e naturalmente que também aprendi e cresci junto com Água Boa, cresci junto com o estado de Mato Grosso. Foi um aprendizado extraordinário a minha vida nesse estado. Então eu sou muito grato a Deus dele ter me trazido para cá. Nas primeiras palavras, é um baiano retirante nordestino que veio para o sertão mato-grossense brasileiro, que até então era bancário, daí a pouco virou contador de prós e vendedor de boi. É mais ou menos por aí, Paulo. Não, e é até legal o senhor falar isso aí, porque é o seguinte, 82, Água Boa, como o senhor falou, 3 anos de vida, vamos dizer assim, sim, né? E Mato Grosso, aquela região que já é conhecida como o Vale dos Esquecidos, né? Em 82, imagino que a dificuldade deve ter sido gigantesca ali, né? Para se estabelecer, enfim. Para os amigos terem noção, Paulo, e você que não tinha nascido ainda, se você está com a barba branquinha, mas você é menino novo ainda, eu sou maratonista, né? Você já deve estar com uns 20 e poucos anos. Andei muito em estrada de terra. Os amigos, o asfalto chegava em Iporá. Então, para chegar a Água Boa, era mais de 400 quilômetros de estrada de chão. Não existia, para essa meninada aí que nos acompanha, não existia energia elétrica. Desligava o motor, às 22 horas desligava o motor, ficava uma cidade sem energia. Uhum. Não existia telefone, nem mesmo fixo. As primeiras ligações, a gente tinha acesso a telefone em Aragarças, em 1982. Nossa. Então, tinha que andar 240 quilômetros para entrar num posto telefônico para fazer uma ligação. Aí, eu acho que em 83, 84, chegou o telefone em Água Boa, mas fixo. Sim. Posto telefônico. Era uma fila enorme para fazer uma ligação e se caísse, se desse ocupado, não desse, você tinha que entrar no final da fila. Não tinha televisão. As pessoas falam, mas não tinha como? Não tinha televisão. Se não me falha a memória, em 84, colocaram lá, a Codemate colocou as antenas de transmissão de televisão. Nossa. Certo?
água encanada não tinha no primeiro momento. Era um mundo inóspito, né? A cidade não tinha um palmo de asfalto. A dificuldade, mas ao mesmo tempo era um mundo de oportunidades. Exatamente. Foi nesse mundo com dificuldades que esse Mato Grosso foi construído, né? Sim. Foram homens que não acreditavam no impossível, vieram para cá, e mulheres também, naturalmente, claro. E vieram tentando, aprendendo, sofrendo. Muitos valorosos, gigantes e até heróis ficaram pelo caminho. Sim. Não chegaram. A grande maioria não prosperou, né? Grande maioria não prosperou porque as dificuldades eram enormes, né? Sim. Na época, a cultura que existia no Araguaia, e praticamente era a cultura do arroz, a bovinocultura, ela era inexpressiva, né? Ou seja, a pecuária era muito pequena. Então, foi um momento extraordinário de aprendizado, né? Sim. Foi duro, mas passou e que maravilha ter passado por tudo aquilo e poder hoje testemunhar, né, tudo o que nós passamos, tudo que o Mato Grosso, todo o aprendizado e toda essa construção extraordinária que os gigantes, né, esses bravos brasileiros que vieram para o Mato Grosso, você veio a gauchada, valente, veio paulista, veio até baiano, né? Sou eu, no caso. Não, e é interessante essa história, porque meu pai veio para cá também mais ou menos nessa época, 83, 84, e ele trabalhou na área de telecomunicações. Olha aí. Então, todos esses orelhões, né? Porque depois... Telemate, a Telemate, ele veio para trabalhar na Telemate. No início... Ele cuidava de todos os orelhões do estado de Mato Grosso. Você já pensou se o cara ficar só cuidando de orelhão hoje? Ave Maria. Não, e ele falou para mim que ele só não conheceu 4 ou 5 municípios do estado. Olha só. De 80, 90, andando de uninho, sem ar-condicionado. Você vê, as dificuldades eram para todos, né? Mas certeza. Quem veio e conseguiu se estabelecer, certamente... conseguiu sobreviver. No primeiro momento era questão de sobrevivência. Aí eu falo assim, como é que é aí? Eu falei, rapaz, estamos sobrevivendo e bem, viu? Porque, na verdade, estamos aprendendo bastante. Agora tem gente que só reclama, vê tudo, não aprende, né? Não tem jeito. Bom, vamos entrar aí nesse universo, né? Porque veio foi bancário, né? Muito tempo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e entrou essa história da comercialização de animais, né? Isso. Quando a gente fala de comercialização de animais, leilão, de maneira geral, nós estamos falando de uma transação que exige muita confiança, né, Maurício? Não é um negócio muito simples assim, né? No seu caso, como que surgiu a ideia da Estância Bahia, né? Bom, primeiro, como surgiu a ideia da Estância Bahia? Porque depois eu quero trazer outra pergunta. Ô Paulo, eu já estava no Banco do Brasil há quase 10 anos e sentia que aquela não era a vocação da minha vida. Eu tinha tido um período, morei 4 anos em Brasília para terminar o 2º grau e também tentar uma faculdade que não consegui fazer faculdade. E durante esse período em Brasília eu fui feirante, eu fui vendedor ambulante. Aquilo lá me inspirou, sabe? Na verdade, reacendeu em mim aquela vida de feirante, de caixeiro viajante, de comerciante. E mesmo no Banco do Brasil eu já tinha uma facilidade muito grande de comunicação, tinha facilidade e sempre gostei do comércio. Gostei demais do comércio, do contato, da conversa, do diálogo, do desafio, né, de falar, pô, isso aqui e tal, então vamos ver se é difícil mesmo, vamos tentar aqui, vamos ver. E ainda no Banco do Brasil eu já exercia um pouco do comércio, comprava uns bezerros com minhas economias e fui fazendo... A gente até usa no sertão o famoso pé de meia, né? Sim. Uma meia dúzia de bezerros e depois mais 2, mais 3, e fui comprando e fui crescendo e fui melhorando e exercia como segunda alternativa de renda, como uma atividade paralela nos finais de semana, como comerciante de bovinos. Comprava, fazia lotes maiores, vendia, comprei uma pequena propriedade ainda, funcionário do Banco do Brasil. Também já comecei lá a plantar um pouco de arroz, comprei uns hectares de cerrado e foi um desafio. E quando esse tempo foi passando, eu buscando alternativas do que fazer fora do Banco do Brasil e já sabia que não me dedicaria apenas exclusivamente à atividade de produtor. Aí vieram os leilões na época, aí na década, no final dos anos 80, houve uma febre dos leilões do Brasil Central, trazido inclusive pelo movimento da UDR contra a expansão, ou pelo menos o ataque da esquerda no período da Constituinte. O Caiado era o grande líder da UDR, e a UDR fez leilões nesse Brasil rural como um todo.
E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns leilões da UDR em Goiânia, em Barra do Garças, em Água Boa, e aquilo me motivou, aquilo me inspirou, aquilo me mexeu comigo, né, pessoalmente. Sim. Eu falei, pô, parece que é um negócio que eu gosto, né? E realmente, naquela oportunidade, isso deve ter sido em 87, 88, eu comecei a observar, mas ainda continuei no Banco Brasil. Uhum. Em 91, já decidido sair do Banco Brasil, já com a condição de sair, tocar algum pequeno negócio, muito pequeno. Uhum. Aí comecei a fazer os leilões. Mas, inicialmente, eu fui em muitos e muitos leilões em Goiânia, em Porá, Barra do Garças. A região já existiam vários leilões, Nova Chavantina. E aí eu fui começar a observar como estavam andando, como estavam fazendo os leilões. E vi modelos razoavelmente bem feitos, vi modelos que talvez não fosse o que eu imaginava que deveria ser feito, e fui aprendendo até que no dia 21 de abril de 1991 a gente fez o primeiro leilão da Estância Bahia em uma estrutura que havia sido construído pela UDR em Água Boa. Entendi. Arrendei, lembro do meu saudoso amigo Eduardo Bonini, que era proprietário dessa área, tinha o pessoal da UDR, que na época o presidente era o Ailson Arantes, um amigo querido, produtor. E eu falei, olha, eu gostaria de fazer leilão. Ele falou, pode pegar a estrutura aí, você pode fazer aí, arruma, que estava lá muitos anos jogado, né? Sim. E comecei a fazer esses leilões e com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Na época tinha as empresas que já faziam, contratei uma empresa para nos prestar um serviço chamada Val Leilões, e foi o Tavico, por sinal foi quem nos ajudou com os primeiros leilões. E aí foi, entre acertos, entre erros, muitos erros e mais erros, e de vez em quando acertava uma, e foi sobrevivendo, Paulo. Sobrevivência pura. A garra no braço e com muita dificuldade. E olha só que interessante, né? O senhor comentou que já era um comunicador nato, né? Sempre gostou dessa parte. Gostava de pecuária. E chegou uma oportunidade, né? Quer dizer, você vê, as coisas elas vão, de certa maneira, vai se formando um ambiente, né, que te propicia a investir num negócio como esse, né? A pecuária já é uma coisa de família, né? Uhum. Na verdade, o meu pai, na Bahia, hoje até tem alguns pecuaristas, mas na época era da roça, né? A gente era da roça mesmo. Até falo da roça porque era muito pequeno e uma atividade que era praticamente braçal, de subsistência, uma pequena propriedade. Papai foi um homem muito trabalhador e nos colocava literalmente para trabalhar mesmo. E aquilo nos fez muito bem porque a gente aprendeu a trabalhar. Então, quando vim para Brasília, entre 15 e 16 anos, eu já sabia trabalhar, era obrigado a trabalhar, não era questão de querer, não, era no pau mesmo. Sim. Então, já vim com essa noção de uma pecuária, uma pecuária de sobreexistência na Bahia, de sobrevivência, com muita dificuldade. E quando eu vim para o Mato Grosso, que tive a oportunidade de retomar o contato com a roça, aquilo para mim foi uma benção, foi uma alegria muito grande. Tanto é que nos finais de semana, quando eu tinha oportunidade, eu ia visitar amigos, fazendo amizade. Logo, pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 anos, já estava lá eu com algumas cabeças de gado, né? E isso, naturalmente, que inspirou-me quando eu decidi não mais continuar no Banco do Brasil. A atividade que eu sonhava como empreendedor, que não falava, eu quero trabalhar, pô, eu quero ganhar algum cobre aqui, ganhar alguma coisa para sobreviver num outro negócio. Sim. E Deus foi bondoso comigo, me encaminhou para os leilões, me fez ser resistente, resiliente, insistente e competente, senão não estava aqui, né, Paulo? Exatamente, porque 91 nós estamos falando de 34 anos atrás, né? Exato. Nesse período, né, Maurício, assim, teve muitas leiloeiras que nasceram e morreram, né? Na verdade, tinham muitas leiloeiras no estado de Mato Grosso, era na época da inflação, que vocês não lembram. O Brasil tinha uma inflação aí superior, chegou a 84% na época lá do Plano Real, em 94, pouco antes, né? um pouco depois do início da gente. Sim. Então era um comércio ativo de bovinos, onde facilitava muito essa inflação alta, ou seja, para aqueles que tinham um pouco de informação. Quando nós surgimos em 91 em Água Boa, nós fomos a 24ª leiloeira do Vale do Araguaia. Devia ter 80, 100 leiloeiras no estado do Mato Grosso. E nós surgimos lá com muita dificuldade. Além de ser a última, a menor leiloeira. E fruto de muito trabalho, muita persistência. Infelizmente, as outras não sobreviveram, né, da nossa região.
E hoje nós estamos aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, um pouco aí pelo centro-oeste, pelo norte, pelo Brasil inteiro, fazendo com muita alegria, mas fruto de muito trabalho e principalmente de muita capacidade de sobreviver aos momentos difíceis. Nesses anos, passamos por cada confusão que só Deus sabe. E o que você acha assim, que foi o principal diferencial que fez, né? Porque assim, ficar tanto tempo no mercado que a gente sabe que não é tão simples assim, a gente falou agora há pouco sobre a confiança, né? A que você atribui essa longevidade no negócio, Maurício? Primeiro, a vontade, né, Paulo? Tem uma frase que a gente está, inclusive na empresa, quem tem vontade tem a primeira metade. Essa aí é de autoria do meu amigo Geraldo Delay. Muito boa Geraldo essa. É o nosso presidente do Sindicato da Água Boa. Um dia ele falou, meu sócio, a gente carinhosamente chama ele de sócio. Ele fala, quem tem vontade tem a primeira metade. O que eu determino na minha vida é que eu tive sempre vontade demais de fazer as coisas. Eu nunca vi dificuldades, enquanto estavam todos falando que estava ruim, eu falava, eu não sei se está ruim, eu tenho que trabalhar. Se tivesse bom, também trabalharia. Como para mim, todo dia estava bom, porque eu estava com saúde, tinha paz, vontade demais. Até ruim, eu tinha saúde, tinha paz e vontade era demais. Então as coisas foram dando certo. Você vai rompendo as dificuldades, você vai superando, você vai aprendendo com seus erros, você vai tendo a humildade de reconhecer que está errado, você vai observando quem está fazendo as coisas certas, você vai tendo a capacidade de entender as tendências, os movimentos. E eu acho que a coisa que mais me inspira e me inspirou, e que até hoje eu tento todos os dias, é olhar quem está fazendo bem feito e quem está fazendo mal feito. Certo? Eu olho muito, observo muito, por que é que o fulano dá certo na vida? Por que é que o fulano não dá certo na vida? Por que é que o fulano, poxa, o cara até... Mas você vai perceber que tem respostas para todos os sucessos e tem resposta para todos os insucessos. E um dos maiores insucessos é que tem alguém confiar em governo. Não dá, ainda mais aqui. E outra coisa, se você confiar em governo demais ou desconfiar, você tem que tocar a vida, cara. Governo é governo, o governo é feito para atrapalhar a gente. Então, quem soubesse sobreviver com governantes de todos os níveis, eu falo, olha que eu fui homem público, sou homem público, me considero um homem público, e até me honro de ser, e falo que tem muita gente, homens públicos bons e dignos, ao mesmo tempo que tem governos também que não são bem intencionados, que não são, que não ajudam a sobrevivência daqueles que tentam prosperar, etc., né? E ao mesmo tempo falo, cara, trabalha, bota a sua primeira metade para valer aí, que você vai ver romper a segunda, né? Sim. E o que passar na frente, eu falo, sai da frente, que eu tô indo, eu vou trabalhar, cara. Mas cara, eu acho que essa vontade de fazer as coisas bem feito e fazer... Eu falo, eu ouço algumas pessoas, hoje até me inspiro no professor Marcos Fávio, ele fala assim, olha, seja melhor antes de ser maior. E eu até tive momentos da vida que eu tentei crescer, sabe? E aí, daí a pouco, levei uns tombos, rapaz, e já foi dolorido, sabe, que já estava grande um pouquinho e tal. E baita de um aprendizado, né? Sim. Então você consegue, você tem capacidade de corrigir os rumos, os equívocos, os erros, né? E a vida, meu irmão, vai tocando para frente, não tem conversa, não. E trabalha que dá certo. Sim. Dentro desse contexto tem um amigo, o Antônio da Luz, né, que é um amigo aqui do podcast também, ele fala uma coisa interessante nesse processo. Fala assim, ó, produtor, empresários de uma maneira geral, né? É melhor você ser um baixinho parrudo do que um alto mongolão, né? Quer dizer, que qualquer tropeço ou passada de perna você cai. Agora o baixinho parrudo, ele tá firme, tem né? Aguentar rosto, tem que aguentar porrada, né? É isso aí. Quem vence não é quem bate, não, é quem aguenta apanhar, né? Exatamente. Dá uma porrada, depois não aguenta levar outra. Como é que é? Acho que o Mike Tyson que falou, né? Ele falou assim, todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. É verdade. Aí fica cego, né? Todo mundo tem um plano, né? Mas beleza. É verdade. E Maurício, outra coisa também que é interessante nesse universo dos leilões, né? Eu não sou um entendedor profundo disso, porém, trabalhei muito tempo com pecuária também. Você é homem do IMEA, rapaz. Você é um cara que conhece do negócio. Né? Não, mas assim, eu trabalhei na área de pecuária. Na época, eu estudei na Exalc, né? Fiz agronomia lá e tinha o leilão da Exalc. Ah, legal, né? Verdade. Um leilão super antigo, acho que são mais de 60 anos. O IZ tem um trabalho extraordinário, né? Na verdade, o Instituto de Zootecnia, é isso ou não? Não. Na Exalc, na Exalc. É diferente. O IZ tem um trabalho de melhoramento genético. Isso, exatamente. A Exalc faz o melhoramento do SEIP, aí tinha os canchim também na época e tal.
E a gente participava daquele movimento, deu gurizão, né, na universidade, e tendo responsabilidade porque a gente que era os alunos que cuidavam, né, dos tratos para esses tourinhos chegarem no leilão. Uma baita de uma escola, né? Sim, você aprende de fato, né? Exatamente, e na prática, né? Sim. Mas uma coisa que eu percebi naquela época que eu me envolvi um pouco com as leiloeiras, né? Como a gente estava nessa parte da organização, a gente teve que se envolver um pouco com as leiloeiras, né? Entender como é que funcionava, o dia a dia ali, né? O jeitão do leilão, né? Ah, vai defender, não vai? Aquelas coisas que, né? Leiloeiro sabe muito bem como é que é. Leiloeiras em geral, Maurício, assim, ó, eles têm essa questão mais regional, né? Pouquíssimos são conhecidos nacionalmente e raríssimas são as empresas, as leiloeiras que são conhecidas internacionalmente, né? Eu li um pouco sobre a época do mega leilão e tal, né? Que teve acho que até um recorde no Guinness, né? De maior quantidade de animais comercializados, acho que era mais de 40 mil animais comercializados, né? Como que era? Porque assim, hoje tem a televisão e tal, né? Facilita um tanto. Não tanto, mas facilita um tanto, né? Como que era os desafios na época, cara? Porque fazendo presencial, aquele baita daquele evento, logística, como que era tudo isso, cara? Paulo, para começar, a televisão não facilita um pouco, não facilita muito. A internet facilita demais. A comunicação, então, é extraordinária. São ferramentas que hoje os jovens que parece não saberiam, não dariam conta de viver sem. Mas vive. Quando você não tem, você vive. É isso aí. Então nós vivíamos sem televisão, te falei, sem telefone, sem comunicação, sem informação. Nós éramos quase sem nada, mas era mesmo, sabe? A única coisa que a gente tinha muito era vontade, né? E hoje tem gente que tem tudo e não tem vontade. Olha que loucura, né? É isso aí. Construir um negócio do nada, como nós construímos, eu falo que nós, não só a Estância Bahia, contra outras empresas que nasceram, porque não tinha informação, não tinha cultura. Até hoje o Brasil não tem a cultura do leilão. Ela participa muito pouco do comércio de bovinos, como também o leilão, de uma forma geral, é muito pouco expressivo na economia brasileira. Tem lugares do mundo, o mundo como todo, a Europa, leilões datam aí de séculos antes de Cristo. Sim. Eu visitei o leilão lá da Argentina, né? Sim, o mercado de Linieres, né? Que é, grande parte comercializado em leilão, né? Hoje saiu de Linieres, que virou a cidade, fechou, e ele mudou um pouco para o subúrbio de Buenos Aires, né? Mas é uma história extraordinária, história de muitas e muitas décadas, né? Então, o mercado de leilão no Brasil ele foi construído, cada um com a sua escola. O mercado de leilões começou no Brasil, vindo inclusive do Uruguai. O Trajano Silva foi um brasileiro que foi estudar no Uruguai e trouxe aí na década de 60, os primeiros leilões no Brasil vieram a partir do Rio Grande do Sul. Entendi. Aí depois, na década de 70, começou os primeiros leilões no estado de São Paulo, no centro, no sudeste, naturalmente. Aqui praticamente não existia quase essa economia do centro-oeste. E para o centro-oeste veio basicamente na década de 80, no segundo ciclo da década de 80. E cada região foi criando o seu modus operandi, sua forma. E as empresas foram também se desenvolvendo. Nós fomos muito, muito felizes de termos sobrevivido nesses 34 anos de leilão, certo? E mudou demais, não tem nada a ver mais com aquilo que nós fazíamos. A gente não sabia o que estava fazendo. Se você me perguntar, você fez um projeto? Que projeto, rapaz? Plano de negócios? Plano de negócios. Qual é o seu business? O que é isso? A gente saía falava, vamos fazer um leilão. Tinha lá 20 currais de arame, sabe? E ligava para um, ligava para outro. Você traz 10 bezerros, trazia 5, 20, 15, né? E juntava lá o primeiro leilão, nós vendemos 231 animais, era um leilão por mês. Primeiro ano nós vendemos 1.800 animais. Primeiro ano, 1.800 animais. Nossa. Segundo ano já vendemos 4.000. Terceiro ano vendeu 10. Então, assim, foi um negócio que a gente foi se moldando. A gente foi fazendo, e eu diria que mais errando do que acertando, mas quando você fazia uma coisa que percebia que não dava certo, que o cliente não gostava, que não dava resultado, que não teve ninguém que aceitou o modelo, então você buscava fazer alguma coisa que dê certo. Inclusive as pessoas me perguntam, você tem muita facilidade, Rapaz, eu falo assim, no início dos leilões eu já tinha uma facilidade relativa, mas nem pensado de hoje a facilidade que eu tenho de comunicação com a minha experiência. E eu não falava no leilão.
Ficava o leiloeiro, ficava lá umas 2, 3 pisteiras, era com uns 30, 40, 50 pessoas. Era uma arquibancada, a cobertura do Tatersal era uma cobertura de palha, era um quiosque de palha. E eu ficava mais atrás, cumprimentando, fulano, compra aí, Paulo. Ô, fulano, vai, dá mais 5 aí, rapaz. Dava 1. Né? Aí, daí a pouco, um certo dia, eu peguei o microfone e falei. Olha, gente, esse gado tá barato, esse gado é bom. E não é, moço, que deu mais 2 ou 3 ou 4 lances... E, rapaz, eu falei, uai... Aí, no outro lote, eu fui de novo e falei, e deu de novo. Eu falei, uai, além de falar... Deixa eu falar, então. Viu, além de falar, ainda deu uns troquinhos, sabe? A caixa registradora funcionou. Eu falei, opa... E aí, naquele dia em diante, eu não consegui mais ficar sem participar efetivamente. Ou seja, sem dar a minha cara para bater, sem dar a minha opinião, sem participar de forma efetiva, inclusive, em alguns casos, falar, fulano, não é o caso, esse gado não é o gado que você me falou que você gostaria de comprar, não vai na empolgação e tal. Então, é uma construção e nós, da Estância Bahia, fomos muito felizes. A empresa foi construída a muitas mãos, mas principalmente eu e a Jane, depois o César, que foi um grande baluarte, e outros, o Valdeir Pereira e tantos outros profissionais de muito valor, que conosco, né, nós viemos construindo e descobrindo o que não dava certo. Basicamente, foi construído em cima do que não dava certo, não deu certo. Por que não deu certo? Porra, cara, também eu não apartou bem o gado, também você não comunicou direito, também você não arrumou nenhuma condição para o fulano, também, ou seja, então foi o fruto de erros e um acerto, e quando acertava você repetia o que acertou e já eliminava para não fazer mais o que não dava certo, e depois, naturalmente, que a experiência e o crédito. Crédito, sem dinheiro nenhum, mas sempre tivemos crédito, certo? Quando algumas histórias, algumas passagens importantes, que era aquela de falar assim, não, você não preocupa não, porque eu garantia que quem vai te dar sou eu, cara. Sou o Mauricião, aqui é a Estância Bahia. E lá atrás não tinha capital para fazer isso e teve oportunidade que nós fomos desafiados quando deu lá um determinado prejuízo, uma pessoa deu um prejuízo muito grande na região do Araguaia, me deu mais de 3 mil cabeças de prejuízo e a Estância Bahia, o Mauricião, com a dona Jane, fomos os únicos que pagamos aqueles que tinham vendido os animais na Estância Bahia. Aí foi uma alegria, né? A gente tinha uma dificuldade danada naquela oportunidade, 2 anos depois que a gente já estava leiloando, isso foi em 1993, a gente já estava vendendo, pô, olha só, a gente saiu de 200 e poucas cabeças por mês, nós já estávamos vendendo 300, 250 a 300 por semana, ou seja, estava vendendo 1.000 cabeças por mês, rapaz. Sim, bastante. 1.000 cabeças por mês já é uma beleza. E nesse incidente, quando ninguém pagou e só nós pagamos, eu acho que tinha lá umas 10 leiloeiras que essa pessoa tinha dado prejuízo, e a única empresa que pagou foi a Estância Bahia, sem ter dinheiro. Paulo, ó, como é que você pode? Você pode esperar? Não, eu preciso de dinheiro, então tá bom, Paulo, eu vou ter que te pagar aqui, dei um jeito lá. Uma parte do gado a gente havia recuperado, o Pedro não pôde esperar, tá? Ou o fulano tal podia esperar. Não, você fica me devendo aí 200, 500, 1.000 arrobas de vaca na época, quase tudo era vaca e tal. E aí foi desse jeito, pagamos alguns e outros nós ficamos devendo, mas com compromisso de pagar. Não é que notícia boa corre também, as ruins correm mais rápido, mas a boa corre. Daí a pouco começa, vou levar um gado aí para você, de Chavantina, de Canarana, até de Barra do Garças e vai e tal. Eu falei, moço, semana seguinte já deu 100 cabeças a mais, 15 dias já deu o dobro. Um negócio que ia demorar 2 anos para conseguir honrar as dívidas que a gente tinha feito para pagar o gado. Não foram, pagou mais rápido. 3 meses estava pago o gado, e aí, graças a Deus, a gente cresceu, prosperou, e aquela foi uma experiência extraordinária que eu acho que nos faz estar aqui hoje. Não, legal. Vou só pedir para o senhor não bater na mesa. Mas eu estou leiloando, tá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Mas olha só, né? Porque assim, a gente conhece as pessoas... Não, porque assim, as empresas são feitas de pessoas. Sim, com né? certeza. No fim do dia, é um monte de CPF que junta para fazer um CNPJ, sim, né? Mas a gente conhece as pessoas nas dificuldades. Sim, na bonança todo mundo, né? Todo mundo é legal, todo ladeira mundo é bacana. Abaixo é bom, é fácil demais. É fácil demais. Agora, quando você tem que comer um quilo de sal com a pessoa, o negócio é diferente, né? Com certeza. E você vê que quando parece que o negócio vai ficar ruim, é que fica bom, né? É isso aí. Você até perguntou assim, como é que é? Eu falei, rapaz, mas toda a vida foi difícil, não tinha nada e deu certo. Isso aí.
Tem gente que tem tudo e não dá certo. Aí você fala, como é que pode, né? Ô, Paulo, facilidade, ela só cria dificuldade no futuro. E dificuldade, se você tiver valor, ela vai criar facilidade. Ela vai te dar cancha, ela vai te dar... Eu falo até no sentido linguajar do sertão, né? Vai criar pisaduras no seu lombo que você nunca mais vai esquecer, rapaz. Quem já levou, quem apanhou, não esquece. Quem bate, esquece. É isso aí. Giovana fala que até eu bati nela. Bati nada, moça. Eu aprendi muito mais do que elas, né? Porque a vida é assim, ó. Quem bate, esquece. É isso aí. Quem apanha, não esquece. Então, essas durezas da vida que nos forjam, né? Que nos fazem ser mais fortes, ser mais resilientes, ser mais atenciosos, ser mais cuidadosos com os processos. Então, eu acho que é natural, né? É a experiência. Nada mais é do que a experiência, né, Paulo? E, Marcião, assim, eu entrei no site lá, né, para dar uma pesquisada e tal, e uma palavra que surgiu ali na hora que eu abri o site é inovação, né? Sim. Quer dizer, quando você começou lá atrás, era no boca a boca, quando teve telefone começou a ligar para a turma, mas vocês foram também um dos primeiros que foram para a TV, né? E agora com a internet e tal. Como que a tecnologia mudou o jogo para vocês, assim, né? Você comentou um pouquinho ali atrás, mas falando especificamente das tecnologias de comunicação que foram entrando ao longo do tempo, como que isso mudou o jogo de vocês, assim? Não mudou, Paulo, porque não tem nada a ver com o que existia. Mudança. Quer dizer, mudou o negócio como um todo. Não, é uma diferença tão grande que você fala, pô, será que era aquela empresa que fazia leilão de forma tão arcaica, de forma tão rudimentar, de forma... Não é vergonhoso porque eu não sabia fazer bem feito. Eu só sabia fazer daquele jeito. Nós só sabíamos, o mercado só conhecia um leilão feito de forma... Certo? Sem preocupação nenhuma com o bem-estar animal, sem preocupação até mesmo. Até a própria transparência não se falava, não se falava em inovação, não tinha tecnologia. Era no braço mesmo, sabe? Na garganta. Era olho no olho, que também é bacana. Até hoje é olho no olho, entre aspas. Porque se não tiver também a credibilidade, falar e entregar aquilo que falou, se possível, eu falo com meus filhos, com a turma aqui, eu pego um monte... Eu tenho um monte de filho que eu pego para criar no sentido... Né? Então, essa coisa a inovação, que a gente hoje fala dela muito, né, e é necessária, desse bem-estar animal, da questão do ESG, da questão de corporações, de formação, de informar, tantas tecnologias, tantas ferramentas que nós não tínhamos nada disso. Mas a gente queria fazer melhor. Então a gente já estava inovando. Sem tecnologia. Só com uma forma diferente de fazer. Pô, se a gente chegou um dia e bancou um negócio, um prejuízo que não era praxe do mercado, nós inovamos. Nós fomos inovadores. Certo? Sem saber que estava inovando, sem falar que estava inovando, nem existia muito esse termo inovação. Existia era sobrevivência. Vontade, a primeira metade, né? Então, queria era vencer, cara. Eu falava assim, gente, eu não tenho mais dinheiro para voltar para Bahia, não, cara. Meus copos estão curtos, eu tenho que sobreviver aqui. Até eu brinco com as pessoas, como é que era? Eu falei, ih, rapaz, você nem me fala. A vida era dura demais. A gente não tinha para quem reclamar, não tinha onde chorar, não tinha o que falar, cara. Só tinha que trabalhar e pronto. E, de verdade, foi dentro dessas dificuldades que a gente se transformou numa empresa que foi referência por conta da credibilidade, da inovação, sem falar de inovação há 25, 30 anos atrás. Mas fomos inovando. Quando surgiu a televisão, quando eu vi aí, falou, tá tendo... A televisão estava começando, né? Então aí vem a televisão, que Sky, que parabólica, que controle remoto, era tudo era na transmissora, nas antenas, seu pai lá com a telemate, né? Então era coisa assim, meio arcaico, mas surgiu o leilão na televisão. Falei, como é que é? Aonde? Rapaz, liga lá que tá tendo boi na televisão, mas não é possível, cara. Esse cara é doido. Boi na televisão, rapaz, televisão é trem só de Francisco Coco, Tarcísio Meire, Vera Ficha, né? Aí, daí a pouco, a gente vai na televisão e olha vendendo boi, no Mato Grosso Sul, lá no Rio Grande, né? Canal Rural lá, o SBA, o Canal do Boi. E eu, moço, mas foi coisa de poucos dias, eu já estava em Campo Grande. Para entender o que era. Para ver como é que era, fui lá na exposição de Campo Grande, e os caras como é que faziam, o gado trazia tudo pro recinto, e eu falei, fui lá no Canal do Boi, no Florencio e no Cláudio, falei, eu quero fazer, mas moço, não tem, eu quero fazer leilão lá. A gente faz uns leilões e vai, daí a pouco já estão os caras lá, e já começamos, fomos das primeiras empresas a fazer leilão no Mato Grosso em televisão, isso foi em 1900 se não me falha a memória, 95 ou 96, ou seja,
estávamos com 4 anos de leilão. Então, extraordinário. Mas mesmo fazendo com televisão, era um negócio que dá até vergonha de falar, da falta de profissionalismo da gente, da transmissão, da qualidade da imagem, da qualidade da apresentação dos animais, do recinto. Que é isso? Falar de ambiente, falar de cenário. Hoje a gente fala de cenário, cuidado, olha tal. Você fala aqui para não bater na mesa. Era tanto. O que é isso? Era no pau mesmo, Paulo. Era assim, sabe? Ou seja, um aprendizado, cara, só com a vontade, né? Só com a vontade, com a determinação, com aquela querendo mesmo, né? Sim. Então, foi um negócio bacana, mas a inovação vem hoje de muitas formas, né? E dentre as quais toda essa forma que nós conduzimos ao longo desses anos, fomos inovando. E eu acho que a Estância Bahia, eu não acho, não, tenho certeza, a Estância Bahia deu uma grande contribuição para a pecuária brasileira. Na forma de nós fazermos, nós somos disruptivos, nós somos corajosos demais da conta. Mas ninguém faz leilão de... Como é que é? Ninguém faz leilão de 10 mil? Então nós não vamos fazer 10, não vamos fazer mais de 10 mil. Mas ninguém faz leilão, ninguém fazia leilão de lotes grandes, 100 cabeças, 200, 500, né? 1.000 e tal. Ninguém faz leilão de 1.000 touros. Como é que é? Ninguém faz? Não faz, não. Então tá bom, já que ninguém faz, é nós. E foi, cara, e tudo terminado. Mas era dolorido, trabalhado, sacrificado, risco pleno. Teve coisa que deu, já deu. Ninguém sai para fazer leilão lá em Poba. Eu fui fazer leilão lá e levei um pau lá longe. Fui lá não sei aonde. Rapaz, mas tinha coragem de arriscar. Sim, sim. E outra coisa, se voltasse com o lombo ardendo, não esquecia não, sabe? Ficava lembrando dos ardores do lombo e corrigia. Não, peraí, fulano, lá não. Tanto é que o cara, vamos fazer assim. Falei, rapaz, assim você vai chamar outro que eu não vou fazer, não. Que eu já fiz, deu errado. Então, ou seja, a experiência de vida, mas foi feito com muitas tentativas, com muita estudo, que estudo, né? Mas foi, de uma certa forma, maneira de estudo, né? Lógico. Assim, não tem nenhuma nota baixa que dói mais que quando dói no bolso, viu, Paulo? Quando arde no bolso, aí a nota baixa dói. Pelo menos se for 0, não passou de menos, né? Rapaz do céu. Eu tomei muito 0. Mas Marcelo, olha que negócio interessante, né? A gente fala hoje de inovação, quer dizer, a palavra inovação ela tomou um sentido que é muito tecnologia, digital e tal. E quando, na verdade, a gente fala de inovação, a gente fala de mudar cenários, né? A gente tem o exemplo da Nokia, acho que era a Nokia, que a origem dela era fábrica de sapato, eu não lembro se era Nokia, qual que era sapato. Aí, a hora que foi, mais pra frente, virou marca de celular, né? E a própria Nokia não viu o cenário mudar. Então acabou que o iPhone tomou conta do negócio, né? Mas todas essas coisas que você comentou, tipo, eu fui lá, fiz, aprendi, vim, mudei, fiz de novo. Isso é o que todo mundo preconiza hoje nesse mundo de startup e coisa e tal. Você estava fazendo lá 20, 30 anos atrás, né, cara? Então, assim, o conceito, até o empreender, né? Nem existia essa palavra no português. Não existia agronegócio, não existia nada roça, existia boi. Exatamente. Né? Então, não existia. Que agronegócio, que agribusiness, isso é coisa bacana, isso é coisa da geração sua. Mas olha só, as coisas sempre foram do jeito que foi. A gente só vai mudando as palavras e o jeito de encaixar. Né? A gente fala hoje de plano de negócio. Que plano de negócio, cara? Bate a cara lá e faz o negócio acontecer. Por sinal, tem pessoas, eu conheço, e assim, com todo respeito, tem gente que passa a vida inteira fazendo plano. E nunca frincou um prego numa barra de sabão, nunca fez nada, né? Pô, olha, porque eu tenho um plano, falou, fulano, esse plano seu é bom só para quem faz plano, para quem executa, esse plano seu não funciona não, cara. A gente fala que ideia é commodity, né? Todo mundo tem um catatal de ideia, né? Agora fazer, executar é complicado. Tirar do papel, né, Paulo, para colocar na realidade, sim, né, cara? Você sair num projeto e executar e levantar o primeiro e fazer a base de qualquer negócio, né? De qualquer... Então, leilão tem que ter base, ele tem que ter uma história, ele tem que ter um planejamento, lógico. Claro. Um planejamento que eu falo assim, é na cabeça. Olha, vamos fazer um leilão de 5 mil animais. Mas por que vai fazer um leilão? Porque na região lá de Água Boa eu tenho 20 clientes, que eu sei que cada um deles vão vender 150 ou 200 animais, já tem 4. Os outros 1.000 nós vamos atrás dos outros 20 clientes que não vendem normalmente, mas que se a gente abordar numa boa abordagem, nós vamos conseguir. Geralmente, quando a gente fala assim, termina fazendo com 6, com mais cabeças do que planeja. Por quê? Porque você já faz em cima de um plano de negócio, sem falar assim, escreveu não, reuniu. Hoje é diferente, hoje tem
Nós temos hoje um universo grande de profissionais, de grandes profissionais, de gente experiente, gente vivida. Temos escritórios aí no centro-oeste e no norte, principalmente no estado de Mato Grosso, né? Então, a gente tem os leilões regionais, os leilões de cada estado, os leilões de cada setor, de cada, às vezes, perfil de reprodutores, de matrizes, gado de corte, de cruzamento industrial, como teremos agora nesse próximo final de semana. Então, tem de todos os perfis dentro de um planejamento, naturalmente, que fruto do aprendizado, né? De todos aqueles erros cometidos. Então, legal. É gostoso de ver, é gostoso de ver. E, Mauricião, tem algumas pesquisas que falam, né, que acho que até 2040, metade dos pecuaristas vão sair da atividade. Aí a gente pega relatórios aí das consultorias e tal, falando que nos próximos anos a pecuária só tende a aumentar e melhorar a produtividade. Isso me faz crer que não vai diminuir, ela só vai mudar de mão, né? Qual que é a sua visão da pecuária assim, hoje? O que você enxerga para o futuro? Né? Tecnologia entrando, o que vocês fizeram em 30 anos, né? Tem muito pecuarista que ainda vive lá na década de 70, né? Como que você está vendo o futuro da pecuária? Com bastante otimismo. Ao mesmo tempo, com muito desafio. Quando eu falo otimismo, porque onde nós já ultrapassamos a casa de 7 bi de pessoas, vamos para 8, dizem que 50 já vai ser 9 bi de pessoas no mundo, certo? Ou seja, diminuindo o espaço para produzir, certo? Mas, ao mesmo tempo, aumentando de forma muito forte a questão tecnológica. Sim. Paulo, a pecuária, eu não vou falar que a pecuária, você falou aqui, acabou de falar da Nokia, né? A transformação tecnológica, científica, da capacidade humana dos últimos 30 anos, não vou nem falar de 50, vamos falar só de 10 anos, é um negócio maluco de você pensar. Quando fala-se de uma pecuária, de quando eu falei que eu fui da roça na Bahia, na década de 70, né, criança lá, trabalhando, e lembro daquela minha infância, né, na atividade. E depois lembro também quando cheguei em Água Boa em 82, 83, 4, 5, com as ferramentas que nós tínhamos, com o conhecimento que nós tínhamos, com o melhoramento genético, o melhoramento de manejo, o melhoramento de solo, de plantas, certo? De informação, de tecnologia, de conhecimento, de mercado, de capacidade, certo? De você atender aquilo que o meu cliente, o meu objetivo é esquecer que eu sou produtor de boi, eu sou produtor de alimento, cara. Quando você produz, quando pega um bico do bezerro, pensando na picanha, meu irmão. E quem pensa na picanha, pensa em 80, 100 reais o quilo, né? Então, pensa assim. Então, é uma revolução o que nós estamos passando também na pecuária, mas também na agricultura, também na tecnologia, na comunicação, certo? E o céu é o limite. Que tamanho vai ser? Esquece. Impossível detectar. Quando nós começamos a fazer leilão, o Brasil tinha 80 milhões de cabeças de bovinos. Água Boa, o município, tinha 90 mil cabeças no município. Hoje tem quase 400 mil. Tinha 40 mil hectares de lavoura. Hoje tem 240 mil hectares de lavoura. Tinha 4 mil pessoas. Hoje tem quase 40 mil pessoas. O Mato Grosso não plantava nada, plantava 100 mil hectares de soja, talvez. Olha, não, acho que não plantava nem 100 isso, mil. Nem isso. Certo? Hoje planta 10 milhões de hectares. Olha que fantástico. O Mato Grosso acabou de produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Há 30 anos atrás, quando o Sarney era presidente, o Iris Rezende fez uma festa falando que o Brasil produziu 80 milhões de toneladas de alimentos. Daqui 2 anos, nós vamos produzir 400 milhões. Daqui 20 anos vamos produzir 1 bilhão de toneladas. Ah, você é louco nada. Deixa esse governo parar de atrapalhar e deixar a gente irrigar, fazer reservatório de água, a biotecnologia cuidando melhor do solo, a biotecnologia cuidando melhor das variedades, cuidando melhor da gente, nós de forma mais profissional, porque até então muitas coisas ainda nós não conhecemos. Então é fantástico. A pecuária, que era um boi de 6 anos, 7 anos, com 15 arrobas, uma vaca ia parir com 4, 5 anos, era
tecnologia zero, não existia mineralização, não existia sanidade animal, não existia manejo, não existia cuidado com as pessoas, que é importante tanto. Então, pensa a quantidade de instrumentos que nós temos, certo? Com o melhoramento genético em todos os seus aspectos, né? Com toda essa ciência fantástica. E aí você fala, poxa, tem diminuído, como você fez a pergunta também, vai diminuir, cara. Infelizmente normal, né? É assim, vai aumentando as pessoas o que querem? O que todo mundo quer, Paulo? Conforto. Conforto. Quer a melhor carne, a melhor picanha, o melhor tudo, né? E até com menos sacrifício. Hoje tem pouca gente suando a camisa, tem pouca gente se sacrificando de verdade, tem pouca gente com essa primeira metade que o Mauricião teve, né? E de vontade de vencer na vida, de melhorar de vida, e de falar, poxa vida, eu não quero voltar para a Bahia para capinar lá, para ir fazer cerca de arame farpado, cortar a mão toda com arame farpado velho, e era assim mesmo. Então, lógico que eu quero evoluir. E essa necessidade de evolução faz com que a gente realmente, todos os dias, supere as adversidades, supere os desafios, porque ao mesmo tempo que você começa a inventar muita coisa, começa a vir muitos problemas. Sim. Né? E todas as confusões que vêm do dia, inclusive na confusão política, divisão, os países brigando entre si, as irmãs entre si, nós contra eles, a direita contra eles, com um rolo danado. Né? Toca a vida, vai trabalha. Mas, para a gente ir para os finalmente aqui, né? Você contou aí várias lições duras que você teve ao longo da sua carreira, desde quando você veio da Bahia, foi para Brasília, chegou em Água Boa, estava lá no banco e queria sair, aí foi, né, ser produtor e até chegar no universo dos leilões. Imagino que foram várias as lições duras que você teve, né, nesse caminho aí. Qual dica ou conselho que você daria para o cara jovem hoje que está aí, que está querendo se destacar também no agro? Que conselho de ouro que você daria frente a todas essas adversidades que você viveu na vida, cara? Seja humilde, ouça os mais velhos. Ninguém é mais velhos bem-sucedidos, certo? Ouça os mais velhos bem-sucedidos. Aprenda a ouvir bastante, certo? E nunca acha que cai nada do céu. Até a chuva que Deus manda, se você não cultivar o solo, se você não tiver uma semente, você não vai tirar proveito da chuva. Se você tiver a melhor semente, se você não souber cultivá-la, você não vai tirar. Então, a grande maioria das soluções estão nas nossas atitudes. Porque o mundo é cheio hoje de informações, cabe a você ter capacidade de escolher as informações que lhe são úteis e, ao mesmo tempo, fazer com que executá-las. Sim. Porque não adianta nada, Paulo. Não adianta nada você achar que tem alguma coisa fácil. Não tem nada fácil. A vida é difícil, cara. Mas, ao mesmo tempo, é extraordinária. Porque pode ter, o que acontecer, todo mundo tem o mesmo dia, o mesmo tempo, a mesma hora. Ah, mas eu não tive... Para, moço. A grande maioria das pessoas de muito sucesso não nasceram em situações favoráveis. Nasceram com dificuldades. E as pessoas e as grandes construções são difíceis para serem Sim. erguidas. As grandes histórias de vida são difíceis para serem construídas. Não há possibilidade de nada dar certo se não for com sacrifício, se não for com trabalho, se não for com dedicação, se não for com experiência de aprendizado de não fazer a besteira que já fez ontem. E outra coisa, não tenha medo de errar, pô. Se não errar, não vai acertar, pô. Não adianta. Quem hoje te dá aula, e aula com precisão, não quem fica só falando aí e tal, quem dá aula de vida. Não é escola que ensina, não é banco de escola, que ensina a vida, pô. E quem você pode aprender é quem realmente viveu, acertou e errou. E você olhe para os bem-sucedidos em todas. Um cara que é mestre, que é professor, que é tal, um cara que é um baita de um comunicador, um outro que é um bom produtor, agricultor, pecuarista, que é um industrial, que é um construtor. Aprenda com esses caras, pô. O seu sonho, vá atrás do seu sonho, bicho. Não fica achando que está duro. Está duro mesmo, mas mais duro estava. Hoje está muito mais fácil. Tem informação. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa primeira metade
que é vontade. Tem que ter vontade. O cara tem que querer, pô. Isso é que faz a diferença. Muito bom, muito bom. Marcelo, a gente podia ficar aqui por horas, né, cara? Porque esse bate-papo aqui é muito bom. Mas eu queria agradecer sua participação aqui no Agro Resenha. Tenho certeza que quem ouviu ou tá vendo a gente aqui agora aprendeu muito, né, cara? Porque assim, eu falo para todo mundo, Marcelo, que assim, estar nesse lugar aqui para mim é o melhor lugar do mundo. Porque eu venho, faço pergunta e fico escutando. Aprendendo com quem é danado, passou. É danado por isso. Todo mundo vai, mas é um conteúdo bacana e que, poxa, traz muitos insights pra gente. Então, muito obrigado e parabéns aí por toda essa trajetória. Deixar uma mensagem para os amigos do Brasil, Paulo. Posso? Pô, na hora. Você é jovem no Brasil, você pode ter mais idade como eu, acredita nesse país. Não tem lugar no mundo melhor que o Brasil, gente. Imagina quem vive na faixa de Gaza. Você já imaginou? Bomba para toda banda. Quem está lá na Rússia e lá onde quer que seja, Ucrânia. Gente, esse Brasil é bom demais. Mas tem mesmo, gente. É por isso que ele é bom. Pensa onde é que nós temos oportunidade de alimentar o mundo. Onde a grande maioria das pessoas que acreditam, que trabalham muito, prosperam apesar das dificuldades. O que nós precisamos ter é mais vontade, mais amor próprio, mais dedicação, mais entender que governo realmente é difícil. Todo lugar do mundo é difícil. O dia que sair esse vai vir outro também vai ter dificuldade. Se não for dificuldade, porque às vezes pensa como você, mas vai ter dificuldade por outro que não pensa. Então acredite na força do trabalho, acredite em você e acredite no Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí, muito bom. E como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Estância Bahia? É só olhar Maurício.Tonhar, arroba também, tem Instagram, né? Tem Instagram, eu estou começando a ser falar um pouquinho para ajudar, assim, inspirar as pessoas, mas principalmente na estanciabahia.com.br, né? E acompanhar a gente nos leilões, nós temos bastante, tem um EBL Web, que é Estância Bahia Leilões Web, que tem um aplicativo, certo? Então nós temos bastante instrumentos de nos acompanhar, mas principalmente entrando na página da Estância Bahia, está lá os nossos contatos. Quem precisar, para nós, a melhor coisa que a gente pode é ajudar os brasileiros, homens e mulheres de bem de Butina, a prosperarem e a construir um Brasil diferente. Muito bom. Maurício, a gente tem um quadro final aqui no Agro Resenha, que é o nosso glorioso quiz. Vamos lá? Uai, vamos lá. Prometo que não tem pegadinha, eu vou fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá. Beleza? Maurício Tonhar, qual que é a sua música antiga predileta? Minha vida é andar por este país para ver se um dia me sinto feliz. Não vou cantar ela toda, não. Senão a gente vai ter que mudar aqui, né? E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Água Boa. Olha lá, ó. Desde 1982. O lugar que Deus me trouxe, que eu tenho uma paixão e que eu devo muito da minha vida e que eu realmente acho que é o melhor lugar do mundo. Bom demais. E qual que é a sua especialidade na cozinha? Comer. Cozinho água como ninguém. Não, eu cozinho. A minha especialidade é prato francês. Sobrou de ontem. Sobrou do almoço e sobrou da... Não é? A Giovana está aqui para me auxiliar. Tem a comida japonesa também, já viu não? Qual que é? É o soborô. Soborô. Não é meu forte a cozinha, não. Mas, Mauricião, indica um livro que de alguma maneira mudou sua visão de alguma coisa, você pode compartilhar com a gente? A Força do Pensamento Positivo. Não me lembro o autor, certo? Mas A Força do Pensamento Positivo. Esse livro mudou minha vida. E, assim, a força do pensamento. Então, não tem nada que não dá certo. Tudo que você quer, você consegue. Certo? Pode não ser no caminho que você tinha vontade de ir, mas você termina, Deus te conduzindo por outros caminhos e você chega. Então, a Força do Pensamento Positivo foi o livro que mudou a minha vida. E tem a ver com a frase, pô. A vontade é a primeira metade. Então você vê as coisas como terminam. Tem tudo a ver, muito bom. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Continue, Maurício. Acredite. Você está no caminho. Força. Foco, força e fé. Na verdade, não tinha experiência nenhuma de hoje, né? Sim. Mas Deus não pode dar experiência para um jovem de 17 anos. Deus não dá asa para cobra. Não pode. Não pode. Então, eu continuaria acreditando muito na força do trabalho, sem falar como eu falo hoje, com essa experiência.
mas continuava trabalhando, que é possível. É possível. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Mauricião aqui. Afinal, a gente está aqui, sei lá, quase 1 hora conversando e poderia ficar muito mais, né, Mauricião? Para mim, a prosa é boa. Então, se você curtiu, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, assine o AgroResenha em todos os agregadores de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em todos eles. No YouTube também, afinal, nós estamos aqui também gravando isso em vídeo agora. Esse podcast, assim como vários outros, fazem parte da Rede Rural de Podcast, que é a maior rede de podcasts do agro do Brasil. A gente tem vários podcasts ali que você pode acompanhar e também se beneficiar com esses conteúdos que estão aparecendo para você. E acompanhe também outros podcasts aqui da casa, como Baseado em Fatos Rurais. É o primeiro podcast de storytelling do agro. Olha aí. Baseado em Fatos Rurais. O nome é muito bom, né? Eu gosto desse nome porque foi eu que dei, então eu falo para todo mundo. Você foi feliz. Eu fui feliz. E tem também o nosso podcast itinerante, que é o Brasil que Produz, né? Que é uma série que a gente faz com produtores rurais, gravando na fazenda deles. Tá no YouTube também. E siga nós aqui nas nossas redes sociais. É só buscar por @agroresenha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube e todos esses lugares aí. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar... a Ana aqui chegou por uma indicação, né? Então você vê, dá certo. Se você mandar e-mail e a gente curtir a pessoa que vem, a gente chama para estar aqui, tá certo? Mauricião, eu sempre termino meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Eu vou para a gente levar para a vida, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, que tá tudo certo. Obrigadão de novo, cara. Que Deus abençoe, Paulo. Amém, muito obrigado. Amém. Tamo junto.